complementar para entender, às vezes, como acontecem as manipulações na Terra. Eu falando agora, parece que é um assunto um pouco polêmico, mas é um assunto que é para nós entendermos. Qual a diferença do vegano e da pessoa que paga a coleta nas igrejas, do colaborador das igrejas? Qual a diferença do dizimista e do vegano? É complicado a gente falar um assunto desse que parece que a gente está julgando as pessoas. Então vamos lá. Vamos entender quem é o vegano. Do que você se alimenta? Ah, eu me alimento de soja, carne de soja e leite de soja. Show, legal? Bacana. E por que você não come carne? Não, porque não quero matar o bichinho, tadinho do boizinho, da vaca, tão bonitinhos. Eu vou não quero ajudar a matá-los. Não quero ser criminoso. Matar o boizinho, a vaquinha, tadinhos. Aí eu lhe pergunto, eu nasci no interior, nasci no meio da mata, fazenda. Alguém arou uma terra? Alguém usou os bois para virar uma terra? Ou o trator para virar uma terra? Para plantar soja? Alguém viu o que acontece quando estou arando ou virando a terra? Não. Enquanto se defende um bichinho, só um item, quando arando, eu estou matando minhocas, ratos, insetos, cobras, lagartos, gambás, um monte de outras vezes o quero, gritando porque tem o seu ninho e você está virando a terra. Ainda ali você consegue tirar os ovos e colocar num lado. Mas quando aquele passarinho extinto, que está quase em extinção, o tico-tico, às vezes você não vê o ninho. Roda o trator, passa por cima, os bois pisam em cima. Quantos animais nós matamos para plantar a soja? Quantos insetos, animais? Quantas vidas nós tiramos? Mas porque eu ouvi alguém falar, achei bonitinho. Não vou comer mais carne, porque se eu comer carne, eu estou matando o boizinho e a vaca só. E o resto em geral, nós não pensamos. Tudo é ser vivo. Até uma planta é ser vivo. Então, quando nós vamos semear a soja, nós aramos a terra. Nós destruímos um monte de animais. Monte de verdade, tatus. Essa é a realidade. Mas quem nunca viu virar uma terra para plantar uma soja, ele defende um itemzinho só. Tadinho do boizinho, da vaquinha. Claro que nós não estamos aqui para maltratar animais. Porque sentem dores. Só que nós temos que tentar entender global o item. Então, quando o cara começa às vezes a aceitar isso, porque ele achou bonitinho, ele não foi estudar o que acontece. Como é feito, como não é feito. Uma lavagem cerebral, uma levar com as outras. Claro, tem uns que às vezes não tem tempo para buscar os estudos da verdade como funciona. Aí acaba aceitando, acharam aquele item legal, bacana, né? E não conseguiram estudar, buscar, pesquisar a verdade. Isso é quem é veganista. E mais um fator para vocês, tá? Isso é fato. Muitos médicos não querem fazer cirurgia no ser humano que é vegano. O que eles relatam? Não tem proteína para depois fechar o corte. Vai ter complicações. Eu não estou dizendo para a pessoa deixar de só comer soja e comer também a carne. É para nós entendermos. Por isso que eu falei qual a diferença do dizimista e do vegano. Vamos ver, entender o dizimista. O dizimista é colocado terror e medo. Ora, se você não paga o dízimo, 10 demônios entram na tua casa e te tiram tudo.
E então, quem paga o dízimo, só dizimista, são as pessoas mais humildes. Aquele dizimista, ele deixa de comprar aquele remédio para o seu filho que está com febre, porque falaram que ele tem que pagar. Se ele não pagar, os demônios vão tirar tudo que tem dentro de casa, o Deus castiga. Então ele deixa o filho sofrendo com febre, até chegando a óbito, para pagar o dízimo. Ou às vezes está faltando o pão dentro de casa, o cafezinho, aquele pão seco dentro de casa, únicas condições que tem para comprar, se alimentar. Ele deixa de comprar o pão para pagar o dízimo. Porque alguém falou, se não pagar o dízimo vai para o inferno. Aí os filhos passando fome. Ou chegou o dia de pagar aluguel. Não paga aluguel porque tem que pagar o dízimo. Aí é despejado, é rua, coisa, tudo isso. Então por isso que eu coloquei. É fácil a vezes dizer, poxa, o cara não está pagando o dízimo, aquele que não paga. Mas por que ele não está pagando? Vamos ver, vamos ajudá-lo? Não, tem que pagar. Então muitas pessoas se sacrificam, se matam pelo terror e medo, não sabendo a verdade. Porque às vezes aquele que está pagando, ele sabe que ele quer colaborar, ele gosta de colaborar pagando o dízimo, mas está no momento que ele está em situações que ele não deve pagar. Mas pelo medo ele acaba pagando. Então ele está numa rotina de hipnose, não entendendo a verdade. Então ele acaba com aquele medo fazendo a mesma coisa daquele do vegano. Ai que bonitinho, o boi e a vaca se matar e o resto. Então tudo nós temos que olhar o contexto. Esse mês você não pode pagar, não pague. Deus vai te abençoar a mesma coisa. O mês que vem eu consigo pagar. Então vá lá, pague. Claro, quando você vai dentro de uma denominação, você tem os bancos limpos, tem luz, tudo limpo, arejado, água, tem que pagar o salário de quem está lá pregando. Às vezes a pregação também é uma tradição, né? Que entra dentro lá de Marcos 7, versículo de 7 a 9, que Marcos diz, Cristo fala, o homem cria uma tradição, o homem cria regras, normas, e depois diz que foi meu pai, que foi Deus meu pai que criou esses fariseus. Então nós temos que começar a analisar e ver onde nós estamos pisando, se aquilo é veracidade ou não. Se nós estamos entendendo o mesmo recado. Porque antigamente o dízimo era recolhido para ajudar as pessoas desempregadas, doentes, algo assim. Hoje não, é usado mais para carrões, luxúria. E coitados, quem entra no terror e medo da tradição são as pessoas mais humildes, as pessoas que mais precisam, necessitam. Então, se nós olharmos, os dois lados somos manipulados. Porque é falado, Jesus, se você não recolher o pagodismo de Jesus, você está deixando de ajudar Jesus. Deus não quer dinheiro. Lá no outro lado, se você comer carne, tadinha da vaca, do boi, e o resto. Então, a partir da hora que o ser humano começa a despertar a consciência, enxergar, ele vai mudar. E ele mesmo vai ver que ele vai evoluir muito e ele vai poder depois ajudar melhor. Com a palavra, um abraço. O que os centros espíritas fazem? Um abraço, um consolo. Isso ajuda mais do que qualquer coisa. Quando você abraça alguém, você não sabe a caridade que vocês estão fazendo. Estão doando energias boas. Aquela pessoa já está um pouco para baixo. Aquela pessoa que ela acha que não tem mais valor à vida. Só um abraço, um sorriso, você já eleva essa pessoa. Não é o dinheiro que faz você crescer na espiritualidade. Nós precisamos sim do dinheiro para sobreviver.
mas também devemos doar como o Lar Mãe Aparecida faz, como os membros da Mãe Aparecida faz, se doando o tempo para poder passar uma palavra amiga para quem precisa, trocar alguma informação, um abraço, uma bênção, um passe. Isso que é a coisa de Deus que Deus quer. Isso é maravilha divina. Não é eu chegar lá, dentro de uma denominação e dizer, ó, estou dando tanto para querer aparecer. Mas se eu sair pela rua e ver alguém passando fome e a pessoa não me conhece, se eu pagar um lanche, não tem preço. A bênção que nós ganhamos de Deus. Isso é caridade, isso é amor, que não é mais pregado nas igrejas, nas denominações. Alguém queira dar alguma opinião sobre esses fatos? Para mim são verdades, mas cada um pode pensar como queira. E isso o que eu falei de vegano não é ofensa, é para o povo entender que às vezes alguns entram na vibração como pena e acaba se esquecendo de pesquisar e buscar. Outros, infelizmente, porque às vezes têm a mente atrofiada, nunca vão querer pensar de buscar, pesquisar para saber a verdade. E alguns por não ter tempo mesmo. Acaba achando bonito, mas não busca o que acontece dentro daquele título, daquela visão. Isso seria para hoje só que nós estamos falando. Teve assuntos aqui que nós veio à tona para nós falarmos que havia necessidade de irmão que estava um pouco não entendendo bem o que estava acontecendo no dia a dia. Isso não acontece por acaso. Vi essa mensagem, eu colocar no papel, a gente leu para nós entendermos. A escuridão não quer que nós desenvolvemos, ela não quer que nós despertamos a consciência. Eles não querem isso. Para eles faz mal porque vai ter menos na escuridão, aí vai ter menos na escuridão, eles vão dizer, poxa, só nós na escuridão. Mas se eles tentar bloquear e fazer nós ter medo, eles vão dizer, opa, peraí, tem mais um coleguinha vai vir para nós aqui na escuridão, que nem eu, sofrendo. É dessa maneira. Podem acreditar, aqui na Terra acontece isso também. Eu quero que você esteja bem, mas não melhor do que eu. Esse é o pensamento do ser humano. Mas a partir que nós começamos a agradecer a Deus, porque aquele vizinho, o colega está crescendo, nós também, inconscientemente, nós ganhamos a bênção, nós crescemos também. E crescemos ainda com mais firmeza. Amém?